Graças e paz a todos. Nós vamos, nesse momento, nessa projeção, continuar a nossa série de estudos Conhecendo a Palavra de Deus, no qual nós apresentamos uma visão panorâmica de cada um dos livros da Bíblia. Na projeção passada, nós começamos a nossa projeção acerca do livro de Romanos. E hoje nós vamos continuar abordando o livro de Romanos, mas tratando dos principais temas dessa epístola. Nós, na projeção passada, apresentamos uma visão mais global, apresentamos algumas questões de estrutura, de propósito da carta aos Romanos, mas hoje nós vamos apresentar de uma forma linear, por assim dizer, nós vamos apresentar um esboço do pensamento do apóstolo Paulo ao longo da carta aos Romanos. Certamente não é uma teologia completa, nós não vamos abordar versículos ou trechos muito mais profundamente, exceto que nós vamos ver algumas passagens, mas nós não vamos nos aprofundar, vamos apenas nessas passagens fundamentar nas Escrituras o pensamento que nós vamos aqui refletir e, se necessário, fazer alguma observação sobre alguns dos textos, está bem? Mas antes nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto que é o nosso texto de referência para esta carta, Romanos, capítulo de número 1, versículos de números 16 e 17, que dizem assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Falamos na projeção passada que esses versículos são os versículos-chave de toda a carta de Paulo aos Romanos. Aqui está realmente, especialmente no versículo número 17, bem sintetizado aquilo que o apóstolo Paulo vai tratar ao longo desta carta. Está bem? Mas vamos primeiramente rever algumas informações que nós colocamos na projeção passada. Primeiro, Romanos foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente no ano de 57 da era cristã. Ele, quando a escreveu, estava nas mediações de Corinto. Falamos para os irmãos e irmãs que, quando ele escreveu essa carta, ele estava em viagem para Jerusalém para levar as ofertas das igrejas da Ásia para aqueles irmãos, e ele pretendia de lá dirigir-se a Roma e posteriormente realizar um trabalho missionário na Espanha. A carta foi escrita com diversos propósitos. Nós colocamos 3 propósitos do apóstolo Paulo com a sua carta aos Romanos. O primeiro deles é o propósito eclesiológico, ou seja, nele o apóstolo Paulo apresenta as questões e os pronunciamentos dele acerca de algumas experiências ou de algumas realidades específicas da igreja em Roma, uma igreja que era composta por judeus convertidos e por gentios convertidos. O fruto destas duas categorias, vamos dizer assim, destes 2 grupos de pessoas, era naturalmente alguma dimensão de conflito, de entendimento como igreja, o que é que agora aquela comunidade deveria fazer, deveria pensar, como deveria se portar. Um outro objetivo que o apóstolo Paulo tinha era o objetivo teológico. O que significa isso? Ao responder ou ao tratar de algumas questões afeitas àquela comunidade em Roma, o apóstolo, claro, também expôs o seu pensamento, o seu ensino, a sua doutrina, à luz das Escrituras. Quando eu falo Escrituras, eu me refiro ao Antigo Testamento, que era o que até então tinham. Então o apóstolo Paulo, ele, à luz do Antigo Testamento, ele vai expor o que as Escrituras, em princípio, afirmam sobre determinados temas, sobre determinadas questões. E aí ele expõe a sua doutrina. Ao expor a sua doutrina, ele também tinha um outro objetivo, que era aquele que nós chamamos de estratégico missionário. Como algumas pessoas da igreja não conheciam
o apóstolo Paulo pessoalmente, ou não o haviam ainda ouvido pregar ou ensinar, apenas algumas pessoas daquela igreja conheciam Paulo, ele, ao tratar de assuntos, ele também expôs a sua doutrina, o seu pensamento, né, para que aqueles irmãos pudessem conhecê-lo, e conhecendo o seu ensino, conhecendo o evangelho que ele pregava, aqueles irmãos em Roma pudessem se associar com ele naquela viagem missionária que ele pretendia fazer até a Espanha, para ali pregar o evangelho do Senhor. Então ele tinha esses três propósitos, tá? Tratar de questões afetas àquela igreja, expressar ou apresentar o seu ensino, o seu pensamento teológico e contar com o apoio dos irmãos que compunham aquela igreja nesta iniciativa ou nesse projeto que ele tinha de pregar o evangelho na região da Espanha. Nós vamos hoje tratar basicamente disso, nós vamos tratar basicamente do pensamento teológico de Paulo, tá bom? Então esse vai ser o assunto, né? Esta vai ser a linha de afirmações ou de ensinos, destaques sintetizados do pensamento do apóstolo Paulo. Bem, quais são os principais assuntos da carta de Paulo aos Coríntios? O apóstolo Paulo começa a exposição do seu pensamento teológico e da sua doutrina afirmando que todas as pessoas, indistintamente, quer judeus, quer gentios, quer religiosos, quer arreligiosos, todas as pessoas pecaram. E porque pecaram, porque são pecadoras, elas necessitam serem salvas da condenação do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ao expor a sua doutrina, ele começa afirmando ou deixando muito claro esse princípio da palavra de Deus, que todas as pessoas pecaram, e porque são pecadoras, elas necessitam de salvação, ou de perdão, ou de remédio para essa situação de pecado e, portanto, de condenação. Como é que o apóstolo Paulo aborda essa questão? Primeiramente, ele vai afirmar que os ímpios, ou seja, ímpios aqui é uma palavra que nós estamos usando no sentido de aqueles que não têm ou não tinham o conhecimento das Escrituras, aqueles que não tinham o conhecimento revelacional de Deus, tá? Então, os ímpios têm conhecimento de Deus, mas negam-se a reconhecê-lo como tal. É isso que o apóstolo Paulo começa já na sua carta apresentando. Observe que o conceito de conhecimento aqui é percepção. Então, os ímpios têm percepção de Deus. Eles têm meios para observar a verdade de que há um Deus, um ser divino e poderoso que criou todas as coisas. Então, eles têm esse tipo de percepção que se dá através da natureza, através da observação do mundo e da criação. E é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo diz que estas pessoas, mesmo não tendo aquele conhecimento de Deus por meio das Escrituras, as Escrituras que fazem parte do conjunto, dos elementos que compõem a revelação especial de Deus, mesmo não tendo as Escrituras nas suas mãos como referencial, eles todavia são indesculpáveis acerca da percepção de que há um Deus, porque Deus se deu a conhecer no meio deles através da natureza. Nos versículos de números 20 e 21 do capítulo de número 1, nós encontramos as seguintes declarações de Paulo acerca dos gentios ou dos ímpios, Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, reconhecido aí é perceber, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se anularam ou anularam os seus raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Então eles têm a percepção de Deus, mas ainda que tendo essa percepção,
uma disposição de negar essa percepção. A ideia é que eles ocultam ou agrilhoam a verdade em favor da injustiça. Ou seja, por que eles anulam o conhecimento de Deus, a percepção de Deus? Por causa do pecado. Se não houver Deus, não há regras. Se não houver Deus, não há limites estabelecidos para o homem. Então o que o homem faz? O homem tira Deus dessa equação para dar vazão aos seus próprios desejos, para serem autônomos nesse sentido, estabelecerem um mundo e uma vida sem Deus, eles sendo os seus próprios deuses, os detentores de seu próprio destino e da realização dos seus próprios desejos. Então, para que isso acontecesse, tudo o que eles fizeram? Eles forçaram nas suas próprias mentes a ideia de que não há Deus. Lembra que o Salmo, na palavra de Deus, diz exatamente isso? Diz o ímpio no seu coração: não há Deus. Ou seja, ele busca fazer essa afirmação ao seu coração para justificar a prática e o deleite do pecado. Bom, os ímpios têm conhecimento de Deus, mas negam reconhecê-lo como tal, negam reconhecê-lo como Deus. No entanto, e os religiosos? Nesse sentido, os religiosos são representados pelos judeus, nessa carta do apóstolo Paulo. Ou seja, pessoas que tiveram conhecimento de Deus através das Escrituras, dos profetas, da aliança e tudo mais. Pessoas ou grupo de pessoas que foram privilegiadas com esta ação de Deus a elas para a revelação, ou seja, o conhecimento do próprio Deus, do seu propósito, da sua vontade para com as pessoas. Os religiosos conhecem a Deus. Eles têm um parâmetro, eles têm uma referência, que é a palavra, que são as Escrituras. Os religiosos conhecem a Deus por meio das Escrituras, mas transgridem as Escrituras por causa do pecado. Então, ter o conhecimento revelacional de Deus não é uma garantia, um escudo eficaz contra o pecado. Se esta percepção, este conhecimento se limita apenas ao raciocínio, ao intelecto, à informação, isto não é suficiente para que os homens sejam libertos da condenação do pecado. Então o apóstolo Paulo também trata disso. Ele vai dizer nos versículos números 17 a 24 do capítulo de número 2 de Romanos o seguinte: mas se você diz que é judeu, confia na lei, na revelação ou nos parâmetros religiosos estabelecidos, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova, ou seja, você sabe quais são as coisas excelentes, as coisas dignas, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba, no entanto, os templos. Você que se gloria na lei, desonra a lei de Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Observe o que o texto diz. O texto diz que, por mais volumosa que seja a religiosidade de alguém, nem mesmo a religiosidade é capaz de livrar o homem do pecado. Porque apesar da lei, apesar da revelação, apesar das Escrituras, o pecado está em nós. E não há uma única pessoa, um único religioso que cumpra de forma plena a lei na sua perfeição. Por quê? Porque o pecado está em nós. Não é que nós não reconhecemos as coisas excelentes. Não é que nós não temos um referencial moral digno, correto. A questão não é de definição, a questão é de prática. A questão não é de percepção do que é correto, é de prática do que é correto. E nós não conseguimos
realizar essa prática por causa do pecado que há em nós. Então o apóstolo Paulo usa esses dois grupos: os ímpios ou gentios, que não têm essa referência revelacional, e aqueles representados pelos judeus que têm todo esse cabedal, tem toda essa estrutura de apoio, mas que do mesmo modo pecam contra Deus. E é importante nós observarmos então o seguinte: o apóstolo Paulo deixa muito claro que tanto judeus quanto gregos estão debaixo do pecado. No capítulo 3, versículo de número 9, o apóstolo Paulo, como judeu inclusive, ele escreve o seguinte: o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí, a partir do versículo número 10, ele vai fazer uma citação de um conjunto de textos bíblicos que declaram essa pecaminosidade no homem. Então, religiosos ou não, ateus ou teístas, todos estão sob pecado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, este é o primeiro assunto, este é o primeiro tema que o apóstolo Paulo desenvolve ou apresenta na sua carta aos Romanos. Um outro pensamento, isso nós estamos construindo como uma espécie de alinhavo, né? Nós estamos alinhavando as ideias, os assuntos apresentados na carta. Tanto é que, ao máximo possível, procuramos deixar os textos apresentados na sequência, né, dos capítulos, apesar de que o assunto, em vários momentos, os assuntos eles são tratados mais adiante, né? Então, apesar do apóstolo Paulo, por exemplo, falar da pecaminosidade universal, ele vai falar também disso mais adiante, não é só no capítulo número 1, 2 e capítulo número 3. Né? Mas nós procuramos deixar deste modo a fim de facilitar o exame dos irmãos e irmãs das Escrituras. Então, vamos lá. A lei mosaica não tem poder para cancelar pecados. O judeu tinha o conceito de que, através do cumprimento da lei, ele compensava os pecados. Nós podemos ilustrar isso do seguinte modo: é como se fosse uma balança de pratos. Eu não sei quantas das pessoas conhecem ainda esse tipo de balança, mas a ideia é que num prato você tem um padrão que tem um determinado peso, e você vai, neste outro prato, colocando o contrapeso até que as coisas fiquem equilibradas, ou indique realmente aquilo que está acontecendo, né? Naquele que é chamado de fiel da balança. O conceito judaico é o seguinte: se a minha vida, o que nela pesar mais diante de Deus forem os meus pecados, eu estou condenado diante de Deus. A forma de anular o peso, ou de compensar o peso do pecado, é eu cumprir a lei, eu praticar atos determinados como sendo positivos. Então, à medida que eu, no outro prato da balança, pratico as obras da lei, então estas obras vão apresentar um contrapeso, de modo que quanto mais obras eu praticar, menos vai prevalecer o peso do pecado. É por isso que o judeu, de uma forma geral, valorizava tantas obras da lei. Tanto é que os judeus eles tinham um conjunto de leis chamadas de leis positivas, que sobrepunham ao conjunto daquelas que eles chamavam de leis negativas, ou seja, há um conjunto de coisas que eu não devo fazer, mas há um conjunto maior de coisas que eu posso fazer, porque eles criaram este conjunto de maiores coisas, né, que eu posso fazer acima, né, daquela quantidade de leis negativas, porque havendo um volume maior de leis positivas, eu posso, com mais precisão, né, com mais garantias, cumprir o que é positivo para compensar o pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que esse pensamento é equivocado.
Não há esse tipo de proposta nas Escrituras. A lei mosaica não tem poder para cancelar pecados. A lei, o que ela faz é evidenciar tanto a santidade de Deus quanto a pecaminosidade humana. Em que sentido? A lei é boa, a lei é justa, o mandamento de Deus é puro. Então não há erro naquilo que é determinado para nós, não há engano, não há equívocos. E essa ausência de erros, essa ausência de enganos presentes na lei de Deus, ou refletidas, ou registradas, melhor dizendo, na lei de Deus, refletem o caráter santo de Deus. Então Deus é santo porque Ele é santo, Ele pode estabelecer leis justas, mandamentos justos. Mas, ao mesmo tempo que a lei mostra a santidade de Deus, ela mostra também a pecaminosidade humana. Por quê? Porque diante da justiça de Deus, como é que pode prevalecer o pecado? Pode o homem produzir tanta justiça e dignidade através da lei que o habilite a entrar na presença de Deus? De forma nenhuma. Então o apóstolo Paulo diz que a lei é santa, é justa, é boa. E porque ela é santa, justa e boa, ela reflete o caráter santo de Deus. No entanto, à medida que ela revela Deus como santo, ela também aponta para nós como pecadores, como pessoas impossibilitadas de cumprir essa lei. Então a lei, ela tem esta função, não é o único propósito. Há coisas práticas, boas, que nós podemos realizar na nossa vida baseadas na lei. A questão não é se a lei é digna, é pura, na sua essência. A questão é, somos nós puros e capazes de cumprir a lei nesse sentido? E tornarmos, na prática dela, aceitáveis diante de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer não. Porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Não é que a lei nos induz ao pecado, não é isso. Que por causa da santidade da lei, eu sou confrontado com a realidade de que eu sou pecador. Então, pela lei é que vem o conhecimento, ou seja, a percepção do pecado. Capítulo 3, versículos de números 19 e 20, nós encontramos o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém é justificado diante de Deus por obras ou pela prática da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Observa. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando diretamente do conceito judaico de salvação por meio das obras. Claro, essas obras firmadas na lei. Então o apóstolo Paulo diz que isso não existe, porque à medida que esta lei, que o judeu conhece, apresenta o caráter santo de Deus, denuncia o próprio judeu como um pecador. A lei não justifica nesse sentido, ela não torna o homem justo, ela não promove a justificação. Pelo contrário, ela aclara para nós a nossa perdição, a nossa pecaminosidade. Um outro conceito, o terceiro conceito, é de que a justiça e a justificação vêm de Deus em Cristo Jesus. Lembra, todo homem é pecador. Okay? A lei, a prática da religiosidade não habilita o homem à aceitação ou não justifica o homem diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que essa justificação, essa justiça vem de Deus e não da lei, e não do homem. Essa justiça e justificação vem de Deus em Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção para essas duas expressões que aqui se encontram, e que é aclarada com a segunda parte dessa declaração. Justiça diz respeito à punição do pecado. Deus mostra o seu caráter santo e justo quando Ele pune os pecados. Nenhum pecado deixará de ser punido. Mas justificação é aquilo que se alcança depois da punição do pecado. Se o pecado é pago, ou seja, se a dívida é zerada, não há mais como ela ser evocada em prejuízo do antes devedor. Então, o que é que acontece? Se a dívida é paga, ou seja, se a justiça nesse sentido é feita, então eu sou justificado. Por quê? Porque meu pecado foi pago.
Eu paguei os meus pecados. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a justiça e a justificação, ela vem de Deus, em Cristo Jesus. É em Jesus que o pecado é pago, ou seja, o pecado é julgado e a salvação é concedida. Capítulo 3, versos 21 a 26, nós encontramos assim. Logo após aquela declaração, já foi lido, versículo 20, né, que ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei, o apóstolo Paulo, no versículo 21, a partir do versículo 21, vai dizer o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo e sobre todos os que creem. Ou seja, o pagamento, a punição do pecado vem da parte de Deus em Cristo Jesus, né? A justiça, o pagamento do pecado se dá por meio da fé sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, observe o que diz o versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, observe, nós somos justificados gratuitamente, não é por obras da lei. E é muito importante nós observarmos que diz que é a justiça de Deus mediante Jesus Cristo, ao mesmo tempo que diz que a justificação gratuita é pela graça de Deus na pessoa de Cristo. Então observe, né? Tanto a justiça quanto a justificação vem de Deus. E diz mais, a partir do versículo número 25, né? No verso 24 diz que essa graça, a justificação vem por meio da graça em Cristo Jesus, também na redenção em Cristo Jesus. Mas observe o verso 25: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o que queremos deixar claro aqui é que nesse terceiro tópico, o apóstolo Paulo diz que a justiça e a justificação, o pagamento do pecado e a salvação do homem vem de Deus, não da lei, não do homem, vem da parte de Deus, é providência de Deus. Vamos lá, como é que essa justiça, o pagamento do pecado se dá? Mediante a fé em Cristo. Deixa eu explicar uma coisa. Há o fato, a obra de Cristo se dando como oferta pelos nossos pecados. Uma coisa é o que Jesus Cristo fez, e a outra coisa é como é que nós nos apropriamos em razão, como é que nós apropriamos do benefício daquilo que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo fez é eficiente e suficiente para a salvação do homem. Mas a questão que o apóstolo Paulo coloca aqui é como é que nós nos apropriamos dos benefícios daquele fato lá. Como é que hoje, aqui e agora, aquilo que Jesus Cristo fez recai em um benefício. Bom, o apóstolo Paulo diz que é por meio da fé. É nós entendermos, confiarmos que Deus em Cristo puniu a condenação pelos nossos pecados. Versos 21 e 25 aí do capítulo número 3. Né? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Verso 25: Deus propôs em Cristo, ou propôs Cristo como uma propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo, punindo o pecado, e justificador, gracioso, naquele que tem fé em Jesus. Então, ela é obtida, ela é realizada, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Ele pagou o preço da nossa redenção, ele pagou o preço da nossa condenação. Mas é interessante nós observarmos ainda que a justificação, que é o resultado do pagamento do pecado, ou seja, a dívida foi paga, há um benefício, né? Se foi pago, você pode continuar, vamos dizer assim, a sua vida. Então, a justificação
também veio pela eficácia da obra de Cristo. No versículo número 26, já foi lido, mas ele diz assim, verso 25, que Deus propôs Cristo como propiciação, e diz aí, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, naquela ocasião, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justificação também é obtida na pessoa de Jesus Cristo. Deus concede tanto a justiça quanto a justificação. Então, é da parte de Deus que vem, e Ele a estabeleceu em Cristo Jesus. Tudo isso, justiça e justificação, vem de Deus. Não é obtida pela prática humana, pelo caráter puro, justo e santo, digno da lei, mas pela ação de Deus em Cristo Jesus. O quarto tópico, a morte expiatória de Cristo é o ponto central da obra da salvação. E é importante nós considerarmos como é que isso é apresentado. Bom, lemos agora no versículo 26 que Deus não puniu os pecados anteriormente cometidos. Às vezes nós lemos esse texto e entendemos o seguinte: Deus deixou para lá. Deus não puniu o pecado nos homens, Deus deixou para lá. Deus fez de conta que eles não existiam. Não é isso. O texto nos diz que Jesus Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra muito interessante porque ela está diretamente ligada a um tipo de sacrifício dentro do sistema sacrificial no Antigo Testamento, a um sacrifício específico, que era um sacrifício para obter o favor de Deus perdoando os pecados. O crente fiel ia diante do templo, levava um cordeiro, e aquele cordeiro era sacrificado, era morto, uma vida era sacrificada como um pagamento pelo pecado do ofertante. Mas não era uma transação comercial. A ideia era que a vítima, o cordeiro, era o representante daquele que ia ao templo consciente do seu pecado, carente da misericórdia de Deus, do perdão. Ele ia ao templo e apresentava ali aquele sacrifício. Quando o cordeiro era morto, era como se o ofertante estivesse pagando com a própria vida os seus pecados. O ensino do apóstolo Paulo diz que Jesus é a propiciação de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Foi providenciado por Deus para Ele morrer lá na cruz, em nosso lugar. Quando Jesus morreu, Ele pagou plenamente os pecados também que foram cometidos anteriormente. Entenderam agora o conceito que Deus deixou impunes os pecados, impunes em quem? No homem. Deus não puniu no homem, no sentido da punição plena que Deus poderia aplicar. Deus não puniu no homem os pecados, como o homem merecia. Por quê? Porque na sua misericórdia Ele havia proposto Cristo como aquele que haveria de pagar o preço de todos os pecados. Então nenhum pecado deixou de ser punido. Todos os pecados foram punidos em Cristo Jesus. Então Deus não puniu os pecados anteriores para puni-los em Cristo. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E é interessante nós observarmos que no verso 26 o apóstolo Paulo diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então Deus estabeleceu Cristo como propiciação. Lembra daquele conceito de substituição? O cordeiro que era morto era como se o ofertante estivesse, na verdade, sendo morto ali. Deus fez isso. Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos substituiu ali. A morte que ele sofreu diante de Deus era a que nós devíamos sofrer na presença de Deus. Então, Jesus é esta propiciação.
Quinto conceito: a justificação estabelece-se por meio da fé. Lembra daquele conceito de justificação? Como é que eu agora tenho a percepção e vivo a realidade de que não há mais condenação pesando sobre mim por causa dos pecados que eu cometi? Como é que eu me aproprio disso? Por meio da fé. No capítulo 3, nós observamos aí o que o apóstolo Paulo coloca. Nós já lemos até o verso 26, eu vou ler do verso 27 em diante, para nós termos um melhor aproveitamento. Onde fica então o orgulho? Ou seja, eu consigo? Não, é Deus que faz. Foi totalmente destruído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando o apóstolo Paulo fala de lei, de fé aqui, ele não está opondo lei à fé. Ele está combatendo o conceito de que pela lei o homem pode ser justificado. O apóstolo Paulo diz: não, pela lei não, somente por meio da fé. Ou seria Deus apenas dos judeus? Será que não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o incircunciso a partir da fé e o circunciso por meio da fé. Ou seja, é sempre a justificação por meio da fé, quer sobre religiosos, quer sobre não religiosos, quer por circuncidados, quer por incircuncisos, quer pelo judeu que teve conhecimento de Deus, porque Deus se deu a conhecer e Deus estabeleceu um relacionamento revelacional especial com aquele povo, quer aqueles que não tiveram esse tipo de ação de Deus na sua história. Qualquer um só pode ser justificado por meio da fé. Vamos lá. O sexto conceito: aqueles que em Cristo morreram para o pecado são capacitados a viver uma nova vida. Então, o apóstolo Paulo apresenta o conceito de que, ao Jesus Cristo morrer, e ao nós reconhecermos, percebermos que Ele é a providência de Deus que nos substitui, e que a morte dele lá na cruz pagou o preço do nosso pecado e nos apresenta agora justificados, porque a dívida foi paga diante de Deus. Então, uma vez que nós passamos por essa experiência, o apóstolo Paulo, literalmente, ele diz que isso é uma nova vida. Nós morremos para o pecado. Aquela nossa primeira existência acabou. Aquela nossa primeira experiência teve fim. Aquela nossa realidade anterior de condenados diante de Deus por causa do pecado teve fim. Agora nós temos uma nova vida. E isto é apresentado aí nos versículos 1 a 10 do capítulo 6, versículos 1 a 4 do capítulo número 8. Eu vou ler rapidamente esses versículos, lembrando que esses são só representativos. Esses temas são mais desenvolvidos também posteriormente. Então, no capítulo 6, versículos 1 a 10. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter este conceito muito bem estabelecido.
no nosso entendimento. No capítulo 8, versículos números 1 a 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei, o Espírito da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, promover a nossa justificação, por causa da fraqueza ou da limitação da nossa carne, da nossa vida, do nosso ser, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que morreram com Cristo, no sentido de conversão, de haver realmente recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, e nisto reconhecer como havendo sido plenamente pago de atender de Deus os nossos pecados. Então, uma vez que nós morremos para o mundo em Cristo, agora vivemos para Deus. Nós realmente recebemos uma nova vida. Sétimo conceito: a atribuição da justificação, portanto da salvação, é obra soberana e livre de Deus. Ele concede de acordo com os seus propósitos. Ora, se tudo vem de Deus, até o Cordeiro, se ele é que providenciou Cristo, se ele fez isso por causa da impossibilidade de nós fazermos isso, Cristo pagar o preço da justiça de Deus, levando sobre si a condenação dos nossos pecados, e gerasse para nós a justificação, ou seja, se Deus é que faz isso, se tudo isso vem de Deus, não é o homem que produz, não é o homem que alcança, não é o homem que adquire, não é o homem que exige. Deus faz isso. E Ele faz de forma livre e soberana. Ele aplica a justificação onde quer, sobre quem quer, quando Ele quer. É obra livre e soberana dele. E Ele faz isso segundo aquilo que Ele estabeleceu para ser. Capítulo 9, versículos números 1 a 26. É um texto novo, mas eu vou ler para que os irmãos e irmãs acompanhem o que Paulo diz sobre isso. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isto por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Paulo está aqui fazendo referência aos judeus, que punham a sua esperança no cumprimento da lei. São meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. A eles pertence a adoção como povo, como etilia, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência, está nas Escrituras. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. O que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem pode, mas de Deus, que tem misericórdia.
Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas você vai dizer: por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez desse modo? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória dos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados de filhos do Deus vivo. É Deus que faz. É Deus que aplica a promessa da justificação em Cristo Jesus. Não procede do homem, procede somente de Deus. E Ele aplica a quem quer. Deus é injusto fazer isso? Não, porque todos pecaram. E se Deus permite que alguns se vejam condenados por causa do pecado, Deus está sendo injusto? Não, porque é justo que o homem pague os seus pecados. Mas a quem Deus quer, Ele concede a sua misericórdia. Aquilo que Ele prometeu de salvação em Cristo, Ele aplica sobre quem Ele quer. Não depende, pois, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Oitavo pensamento: Deus cumpre as suas promessas salvíficas tanto para os judeus quanto para gentios. Capítulo número 10, aí, nos versículos de número 5 a 13, nós encontramos o seguinte: ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que provém da fé afirma o seguinte: não pergunte no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer a Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo aquele, não importa se gentio ou judeu, não importa se ímpio ou religioso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E só por essa intervenção graciosa e misericordiosa de Deus é que o homem é salvo. Então, quando ele aplica a justificação, ele está cumprindo a sua promessa de salvação. E ele aplica essa promessa indistintamente. Não há limites étnicos, culturais ou de qualquer outra natureza que impeça ou mesmo promova a ação de Deus. Ele cumpre segundo os seus propósitos sobre aqueles aos quais ele escolheu. Nono conceito: a graça do Evangelho chama cristãos à santidade pessoal, serviço mútuo, cidadania correta e amor ao próximo em Cristo. Até o capítulo de número 8, esses conceitos são muito bem desenvolvidos. A partir do capítulo de número 8 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar da grandeza da misericórdia de Deus em aplicar a sua graça salvadora sobre nós
E como esta graça, ela é irremovível. Não pode esta graça ser retirada de sobre nós. Nem Deus mesmo a retira. Porque isso seria ele voltar atrás ou anular os benefícios eternos da justificação e da justiça em Cristo Jesus em nosso favor. Então, ele termina o capítulo número 11 falando da grandeza de Deus, da obra do Senhor, né? De que este amor de Deus e essa salvação são irremovíveis. E a partir do capítulo número 12, ele vai dizer como é que nós podemos viver em decorrência dessa nova realidade que recaiu sobre nós misericordiosamente por meio da graça da parte de Deus. Então, de um modo muito pragmático, muito prático, isso foi apresentado na nossa projeção passada, até o capítulo número 12, o apóstolo Paulo trata do que Deus fez por nós, até o capítulo 11, na verdade. E a partir do capítulo número 12, ele diz o que é que nós podemos fazer para Deus em resposta ao que ele fez. É o que está aqui, né? A graça do Evangelho chama ou convoca os cristãos, uma vez que eles estão dentro dessa nova realidade de vida, à prática da santidade pessoal, o serviço mútuo, uma cidadania correta e amor ao próximo em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai falar das implicações práticas desta nova vida, na nossa vida aqui e agora. Então, o pensamento teológico em linhas gerais do apóstolo Paulo é este, na carta de Paulo aos Romanos. É claro que ao longo dos 11 capítulos ele vai destrinchando isso. É muito interessante os irmãos observarem, por exemplo, o jogo de palavras que ele faz, a maneira como ele apresenta o seu argumento, né? A carta de Paulo aos Romanos é uma carta excelente nesse sentido, né? Não somente no sentido de estilo, né? Mas na profundidade do ensino que ali é apresentado. Espero que estes conceitos realmente ajudem os irmãos na leitura desta epístola. Se você tiver esse referencial, você já vai entendendo um pouquinho as linhas gerais do que Paulo fala e você vai tendo melhor proveito da leitura feita. Esta é a proposta dessa série de estudos. Espero que Deus nos abençoe na nossa leitura, que o Espírito Santo traga a iluminação à nossa mente, para que o entendimento da sua revelação, do seu ensino, da doutrina, de fato, caia no nosso coração e na nossa vida, de modo a que nós não somente sejamos transformados continuamente pelas realidades da palavra, mas que esta transformação ela resulte sempre na glória de Deus nas nossas vidas e na glória de Deus no testemunho de vida que nós demos. Deus abençoe a todos.